Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 89. Lilian. Não muito depois de Robert partir, outro visitante apareceu na vila de Fang Xingjian. Na sala de treinamento, Fang Xingjian estava cultivando as novas técnicas de nutrição que havia aprendido. A competição de sua classe estava marcada para tarde, então ele ainda estava aproveitando ao máximo esse tempo para treinar. Foi então que sons altos começaram a vir do lado de fora da vila. Fang Xingjian parou de balançar sua espada, franzindo a testa enquanto olhava na direção do barulho. No momento seguinte, um grito alto e penetrante soou com um estrondo ensurdecedor. Uma empregada estava gritando. A expressão de Fang Xingjian ficou sombria, e ele saiu com uma forte rajada de vento em um flash. No pátio, uma figura baixa com cerca de 1,6 metros de altura caminhou lentamente até ele. O portão de metal fora do pátio estava torcido no chão, obviamente aberto com força bruta. Uma empregada de meia-idade gritou de surpresa: Você não pode entrar. O diretor instruiu que ninguém deve atrapalhar o treinamento do senhor. A figura humana disse impacientemente: Meu pai me pediu para vir. Se não, você acha que eu gostaria de estar aqui? Onde está Fang Xingjian? Eu vim trazer para ele os restos mortais de Knid. Essa figura gritou tão alto quanto um trovão e, em um piscar de olhos, sua voz se espalhou por toda a vila. Fang Xingjian franziu a testa em meio aos fortes vendavais. Ele olhou para o portão quebrado e para a empregada chocada que caiu no chão. Então perguntou friamente: Quem é você? Por que você invadiu minha casa? Mas ele notou que a figura parecia um pouco surpresa. Era uma jovem com uma altura de cerca de 1,6 metros. Olhando para seu rosto sozinha, com um rabo de cavalo e uma franja arrumada, ela era extremamente delicada, exatamente como uma garota do ensino médio. Mas o corpo da garota fazia parecer muito forte. Seu par de pernas longas e esbeltas atingia a altura da cintura de uma garota comum. Seus braços eram levemente musculosos, parecendo fortes, mas não excessivamente musculosos. Ela segurava uma espada gigantesca com cerca de 1,5 metro de comprimento, que ocasionalmente tocava o chão casualmente. Ela deu uma forte impressão de uma pessoa cheia de força. E ao mesmo tempo uma leve contradição entre o seu visual igualmente elegante e empoderado. Essa jovem era muito bonita, mas ao mesmo tempo um pouco musculosa. Fang Xingjian não podia deixar de lado o sentimento contraditório que ele tinha. Ouvindo a pergunta de Fang Xingjian, a jovem fez beicinho e perguntou: Você é Fang Xingjian? Eu sou a filha do Lorde da cidade de Kirst, Lilia. Meu pai me fez trazer para você este conjunto de restos mortais de Knid. Com isso, sem qualquer restrição, ele jogou uma bolsa magnificamente em direção a Fang Xingjian. O último a pegou casualmente e encontrou 2 pedaços de ossos do braço que eram brancos como jade dentro da bolsa de feltro esfarrapada. Embora tivessem a forma de ossos, os 2 pareciam lindos jade branco puro, também emitindo uma aura suave. Quando Fang Xingjian os agarrou, ele até sentiu um forte ar frio fluindo deles, já que a temperatura ao seu redor parecia cair um pouco. Pode-se dizer com um olhar que estes não eram itens comuns, mas os restos de um cavaleiro outorgado. E assim que Fang Xingjian abaixou a cabeça para olhar para os restos mortais, Lilia soltou um rugido alto como um trovão. A enorme espada de 1,5 metro de comprimento em sua mão de repente jorrou ondas sonoras de vento e trovão. Com um salto, ela cortou ferozmente. Fang Xingjian não se moveu. Nem mesmo a mão que ele acabara de usar para receber os restos tremeu. Com um leve lampejo de sua mão direita, como se um relâmpago tivesse aparecido do nada, ele cegou todos ali, fazendo-os subconscientemente fechar os olhos. Depois de um estrondo alto, Lilia gritou de dor. Ela foi enviada voando, só conseguindo parar depois de ter tombado 10 vezes. Todos os servos nos arredores olharam para Fang Xingjian, apenas para descobrir que ele não havia se movido 1 centímetro. Sua longa espada estava de volta em sua bainha, fazendo-os se perguntarem se ele havia desembainhado sua espada em primeiro lugar. Um aldeão ignorante teria considerado esse ataque rápido como poderes demoníacos ou magia. Lilia lutou para ficar de pé e esticou um pouco os músculos, parecendo muito bem. Seus olhos, fixos em Fang Xingjian, estavam cheios de luz. Fang Xingjian estava secretamente um pouco surpreso também. Ele pretendia nocauteá-la com aquele ataque. Pensar que ela não tinha acabado de ficar de pé, mas ao mesmo tempo,
Além de uma ligeira interrupção em sua energia vital e sangue, ela parecia estar perfeitamente bem. O corpo de Lilia parecia tão forte quanto o de uma fera feroz. Tudo bem. Lilia soltou uma gargalhada maníaca, pegando sua enorme espada, e atacou mais uma vez. Aqui vou eu de novo. As duas espadas se chocaram mais uma vez em uma velocidade que a olho nu não podia acompanhar, e Lilia voou mais uma vez. No entanto, quando ela estava prestes a avançar mais uma vez, ela sentiu algo frio em seu pescoço. Sem saber, Fang Xingjian já havia aparecido ao lado dela, a espada longa em sua mão colada em seu pescoço. Sua persistência está ficando fora de controle. No entanto, quando confrontada com as palavras frias de Fang Xingjian, o rosto de Lili estava cheio de emoção quando ela disse: Mestre, por favor, aceite uma reverência de seu discípulo. Fang Xingjian olhou para a jovem estranhamente, e ela gritou: Mestre, sua técnica de espada é realmente incrível. Como esperado de um super gênio que é o primeiro a se tornar um herói da espada Tempestade de Vento em 50 anos. Fang Xingjian virou-se para sair. Eu não aceito discípulos. Lilia gritou: Posso te pagar uma mensalidade de 100 de ouro por semana. Fang Xingjian fez uma pausa em suas trilhas, mas mais uma vez seguiu em frente. Lilia gritou novamente: Vou apresentar os 10 falcões de vento restantes do meu pai para você também. 10 falcões do vento. Eles provavelmente seriam capazes de adicionar um pouco de agilidade às estatísticas atuais de Fang Xingjian. Cada um deles era extremamente raro. Eram tesouros preciosos e valiosos que, apesar de haver pessoas dispostas a pagar preços altos por eles, a maioria das pessoas não conseguia obtê-los. Assim como Fang Xingjian estava considerando se ele deveria dar alguma orientação para suas artes de espada, Lilia parecia ter pensado em algo e disse: Certo, certo, é meu pai que me pediu para você me dar algumas dicas para minhas artes de espada. Mestre, eu até tenho a aprovação do diretor aqui. Enquanto dizia isso, ela procurou ao redor e finalmente tirou um pedaço de uma carta amassada. Fang Xingjian franziu a testa e pegou. Era realmente uma carta do diretor. Havia até o carimbo da Royal Knight Academy na parte inferior. Resumindo, foi dito que Lilia recebeu permissão para entrar na academia todos os dias e receber orientação em artes de espada de Fang Xingjian. Por outro lado, Lilia cruzou as mãos na frente do peito, olhando para Fang Xingjian com grandes expectativas. A maneira como ela levantou a cabeça e olhou para ele com um par de grandes olhos redondos, ela parecia a irmã mais nova de Fang Xingjian, ou uma gatinha esperando ansiosamente por seu dono para alimentá-la. Tudo bem, entendi. A partir de amanhã, você pode vir pela manhã. Eu lhe darei orientação sobre suas artes de espada por 1 hora, diariamente. Isso é ótimo. Lilia deu um pulo, rindo alto. Por outro lado, Fang Xingjian lembrou: não se esqueça de trazer os 10 falcões de vento restantes de seu pai também amanhã. Lilia deu um tapinha no peito e disse: Não se preocupe, professora. Vou trazê-los todos amanhã. Meu pai amava muito aqueles animais e os escondeu em algum lugar seguro. Mas eu sei onde eles estão escondidos. Não se preocupe e deixe comigo. Ah, certo. Você vai participar da competição esta tarde, certo? Eu vou torcer por você. Olhando para a jovem excitada, as sobrancelhas de Fang Xingjian franziram ainda mais. Ele não queria ter uma pessoa tão barulhenta gritando alto nos penhascos enquanto olhava para sua concorrência. Portanto, Fang Xingjian a dispensou casualmente. Não há necessidade. Que tal isso? Esta tarde, você pode praticar todas as técnicas de espada que aprendeu e mostrá-las para mim amanhã. Trate isso como um teste. Assim que afastou a jovem, percebeu que já era meio-dia. Depois que ele terminou o almoço, Jaque e Antony já tinham vindo. Jaque disse, um pouco agitado e ainda preocupado ao mesmo tempo: Vamos para a competição juntos. Então, como está, Xingjian? Ouvi dizer que a Renault é um inimigo daqueles que se especializam em velocidade. Você está confiante de que vai derrotá-lo? Antony deu um tapinha no ombro de Jaque e disse: Não coloque muita pressão em Xingjian. Pelo menos já vencemos uma rodada. A classe 252 é ainda mais forte que a classe 253. Só precisamos fazer o nosso melhor. Fang Xingjian balançou a cabeça e respondeu friamente: Desde que cheguei aqui, nunca pensei em perder. Deixando os dois olhando um para o outro, sem palavras,
Fang Xingjian dirigiu-se para o local da competição. Ele fez a mesma coisa novamente e carregou uma grande cesta de espadas de metal nas costas. Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 90 Início da partida no vale onde se realizava a competição. O número de espectadores nas falésias era agora várias vezes superior ao do dia anterior. A montanha originalmente fria e triste estava cheia de todos os tipos de pessoas. Evidentemente, a notícia de que Fang Xingjian derrotou sozinho 10 cavaleiros da primeira transição se espalhou amplamente e atraiu muita comoção em que inúmeros aristocratas, estudantes ou guerreiros fortes de grandes facções com conexões vieram assistir hoje. Todos eles queriam ver se o lendário Windstorm Suorero era tão poderoso quanto os rumores diziam. Jack e Anthony seguiram Fang Xingjian para o campo de batalha, parando em frente ao forte. Eles olharam para as silhuetas nos penhascos que se moviam incessantemente e suspiraram. Tantas pessoas vieram. Jack estava um pouco nervoso enquanto falava. Parece que os aristocratas da área, bem como anciões de várias facções, e até mesmo diretores e mestres de seita também vieram. Anthony riu. Olha, Hogan trouxe todos da sua instituição da guarda municipal aqui também. Em um penhasco distante, Hogan e outros 10 soldados ocupavam um espaço vazio. Sua cabeça de cabelos ruivos esvoaçava ao vento enquanto ele revelava um sorriso animado, voltando seu olhar para o campo de batalha. Interessante, interessante. Windstorm Suorero contra Sousei Kerasher. A espada é mais rápida ou a flecha é ainda mais rápida? Entre aqueles na parte de trás, o irmão mais velho Marcial Ogden estava olhando para alguns outros camaradas, dizendo, deixe-me contar a você sobre isso. De volta à escola de artes da espada, fui eu quem deu orientação a Fang Xingjian para suas técnicas básicas de espada. Naquela época, ele teve que me referir como irmão marcial mais velho. Evidentemente, depois de saber que Fang Xingjian fez a transição com sucesso para um Windstorm Suorero, derrotou Kaunitz e até mesmo derrotou sozinho mais de 10 primeiros cavaleiros em transição, Ogden mudou sua estratégia mais uma vez e começou a se gabar para seus colegas sobre seu relacionamento com Fang Xingjian. Isso é mesmo verdade? Uma pessoa disse incrédula. Ouvi dizer que ele só ficou na escola de artes da espada por um período de tempo extremamente curto e que ele realmente não interagiu com os outros. Ogden respondeu apressadamente, o que você sabe? Embora aquele cara Fang não gostasse de falar, ele ainda gostava de artes com espadas. Considerando há quanto tempo estou na escola de artes da espada, eu já era excepcionalmente proficiente com suas técnicas básicas de espada. Deixe-me dizer-lhe, naquela época, quando eu estava orientando em suas técnicas de espada, ele não se atreveria a me repreender nem um pouco quando eu o repreendia. Isso porque ele sabia o quão fortes eram minhas técnicas básicas de espada. Pare de se gabar. Alguém riu. Você acha que não sabemos quanto você vale? Se você está realmente tão familiarizado com ele, você se atreve a apostar comigo? Você vai apostar na vitória de Fang Xingjian para esta rodada. Suspirar. Ogden parecia racional enquanto analisava. Embora este meu júnior tenha um talento extraordinário e ele seja um gênio incrível da espada, ele não tem cultivado por tanto tempo. Especialmente considerando como o trabalho Sousei Kerasher funciona melhor para combater oponentes de alta velocidade, será muito difícil para ele vencer esta rodada. Em outro penhasco, o chefe do clã Trezia Clã estava sentado em cima de uma cadeira enorme. Ao lado dela estava Rebecca, assim como alguns outros que pertenciam aos escalões mais altos do clã. Atrás deles estavam outros 20 ou mais alunos da Trezia Academy. Com um olhar amargo em seu rosto, o chefe do clã de Trezia disse, eu trouxe todos vocês aqui para assistir a esta batalha, para que você possa dar uma olhada nos cavaleiros que estão no pináculo de Trezia. Você terá que aprender bem com eles, trabalhar mais e se esforçar para se tornar cavaleiros oficiais o mais rápido possível. Especialmente para você testemunhar o talento excepcional de Fang Xingjian. Ele foi capaz de derrotar 10 cavaleiros, apesar de ter sido transferido apenas por um único mês. Isso é realmente absolutamente surpreendente. Essa pessoa definitivamente se tornará um mestre de espadas de sua geração no futuro. Todos vocês devem observar seus movimentos com atenção. Seria considerado uma bênção, não importa o quanto você possa aprender com ele. Todos os alunos abaixaram a cabeça e concordaram. Vivian estava dentro deles, olhando para onde Fang Xingjian e os outros estavam.
Uma expressão complicada podia ser vista em seu rosto. Um tempo atrás, ela também estava aprendendo na escola de artes da espada. Não havia nenhum ano, mas seu status era tão distante quanto o céu da terra. Fang Xingjian chegou a um lugar onde ela só podia olhar para cima a partir de agora. Recentemente, o tratamento de Kaunitz em relação a ela ficou cada vez mais frio, fazendo com que seu status na Teresia Academy sofresse um rápido declínio. O arrependimento em seu coração também foi incessantemente ampliado. Rebecca sentou-se imperturbável em sua cadeira, com os olhos bem fechados, sem falar nada, como se não se importasse com a competição. Ela só olhava para Fang Xingjian ocasionalmente, escondendo um sorriso forte, como se estivesse olhando para um tolo. Herói da espada da tempestade de vento. 1. Em um canto do penhasco, o segundo irmão marcial Lambert trouxe 6 condiscípulos. Como uma das academias das 7 pérolas, naturalmente, eles tinham o privilégio de assistir. Lambert acariciou a barba, parecendo muito mais maduro do que antes. Depois de deixar Kirst para participar do torneio dos Heróis da Espada, Kila passou os direitos de administração da Escola de Artes da Espada para Lambert. Evidentemente, Lambert ingressou oficialmente na Escola de Artes da Espada e se tornou um discípulo interior. Ele apontou na direção de Fang Xingjian enquanto falava: aquela pessoa ali, de pé na frente, é Fang Xingjian. Ele veio da nossa escola. O tom de suas palavras estava cheio de orgulho. Contanto que todos vocês se esforcem em praticar a espada, no futuro, você poderá se tornar um cavaleiro como ele. O mais novo entre os 6 alunos tinha apenas cerca de 7 a 8 anos, enquanto o mais velho tinha no máximo 14 anos. Ao ouvir as palavras de Lambert, seus olhares se encheram de antecipação e adoração enquanto olhavam para Fang Xingjian. Então, todos eles responderam como um: sim, irmão marcial. Desta vez, a classe 256 foi reunida na fortaleza no extremo norte, enquanto a classe 252, da qual Renault e Xioi pertenciam, foi reunida na fortaleza localizada no extremo sul do vale. Olhando para todos os tipos de pessoas em pé no topo do penhasco da montanha, os lábios de Renault se curvaram para cima, incapaz de conter o riso. Derrotando Fang Xingjian na frente de tantas pessoas. Pensando nisso, esse sentimento não é ruim em tudo. Xioi. No passado, mesmo que fossem as finais, não havia tanta gente assistindo, certo? Claro que não. A mão esquerda de Xioi ocasionalmente esfregava o anel do relâmpago em sua mão direita. Ele tinha um olhar insondável em seu rosto, dizendo: é uma pena que eles estejam destinados a serem incapazes de testemunhar o esplendor de Fang Xingjian hoje. Renault o encarou com surpresa enquanto ele falava: como devemos lutar mais tarde, quando a competição começar. Estou confiante de que posso derrotar Fang Xingjian, mas estou com medo de que ele me ultrapasse e vá direto para ocupar nossa fortaleza. Fang Xingjian é apenas uma pessoa, ele é quem deveria se preocupar. Xioi riu e disse: vamos nos dividir em 2 grupos mais tarde. Você ficará aqui para aproveitar a localização favorável, e eu levarei 4 homens para lutar contra Fang Xingjian. Ele estava preocupado em seu coração que a Renault pudesse fazer sua jogada muito cedo e se Fang Xingjian estivesse realmente acabado, então a Renault não teria arrebatado sua glória. Oh! Renault sorriu. Você parece muito confiante. Tão diferente do habitual você. Mas muito bem. De qualquer forma, só eu sou o suficiente para derrotá-lo. Você pode ir em frente e jogar com ele primeiro. Assim que os dois estavam discutindo suas estratégias, um farol de fogo subiu do canhão. A competição havia começado. Uma expressão de entusiasmo se espalhou no rosto de Renault quando ele falou: ajude-me, quero enviar meus cumprimentos a eles primeiro. 2 cavaleiros apoiaram os pés de Renault. Ele se agachou ferozmente e, quando os músculos de suas pernas incharam, ele pulou no ar como um sapo. Sob a poderosa força contrária, os 2 cavaleiros que estavam apoiando Renault caíram para trás quando este disparou a uma altura de mais de 10 metros no ar, como uma bala de canhão. Preparando seu arco e armando suas flechas, ele fixou seus olhos em Fang Xingjian, que estava a cerca de 1000 metros de distância, do outro lado do vale. Renault riu levemente, dizendo: olá, Fang Xingjian. No momento seguinte, 5 flechas cortaram o ar com agudos penetrantes, enquanto voavam a uma velocidade explosiva em direção a Fang Xingjian.
assim como estrelas cadentes. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.